Gente, eu refiz a leitura do Montinho 1. Quem quiser pode ver de novo. É basicamente a mesma mensagem, mas numa outra ordem. Porque no fundo do deck estava essa carta do escapista, né? E para mim ela fala muito assim que às vezes a gente não quer se debruçar sobre o nosso autoconhecimento e isso é uma forma da gente fugir da gente, né? Fugir desse estudo de si mesmo. E talvez você esteja nesse momento, escapando de alguma forma do que você gosta, do que você sabe que tem que fazer, de alguma atitude que você tem que tomar em relação a si mesma, e você está fugindo disso, fugindo de ser justa com o que você sabe que você é, fugindo do autoconhecimento aplicado na sua vida, né? E as cartas aqui aconselham que você tome esse protagonismo, né? Que você seja o agente dessa mudança e o que inicia uma nova jornada de descoberta de si mesmo e de luta, de defesa por si mesmo, né? Abrindo mão daquilo que foi passado de sorte para você dos seus ancestrais, né? Da sua família, do seu pai, da sua mãe, principalmente os primeiros ali. Libertar a culpa de você não ser o que os seus pais querem que você seja. Pode ser isso, né? Aí a mãe está compartilhando a sorte dela e assim, às vezes os pais se honram com a gente quando a gente está feliz. Pode ser que no início eles não gostem da mudança que você vai fazer. Mas se você tiver sucesso e êxito no seu caminho, não necessariamente para honrar o seu pai, você precisa fazer exatamente o que ele fez. Meu pai é médico, então você é médica. Não, pode até ser que eles tenham resistência no início e pode ser que esse jogo esteja falando disso, né? De que uma forma de que você está fazendo para escapar do que você é tentar compartilhar ou obedecer essa sorte do pai, da mãe, da família, essa determinação da família, mas ele pede para que você libere isso e deixe ir e bote o seu vestido de verão, que você bote a sua alma assim em destaque na sua vida, que você deixe esse fogo do verão queimar em você para descongelar essa apatia, esse bloqueio da própria vida, da própria energia vital, da criatividade, da sua autenticidade, né? Olha que como que ela tá, ela tem uma doença, né, que é toda desconfigura a pele dela, talvez ela estivesse se escondendo durante muito tempo por conta disso, e agora ela tá ali com a cabeça erguida, com o vestido no meio da neve. Pode ser que a gente esteja também num contexto muito ruim, né, no sentido de ser oprimido, de ser um contexto triste, mas a gente precisa parar de escapar daquilo que não é bom, que a gente sabe que não é gostoso pra gente, que a gente não gosta. E fazer isso por nós mesmos, botando essa nova atitude, essa nova roupagem de atitude diante da vida. Encarando os nossos medos, né? Encarando o fato de que a gente talvez precise ir para novas instituições. Esse castelo, para mim, me representa muito lugares também, instituições, projetos, tipo empresa, universidade, coisas assim mais instituídas, né, como um castelo, uma estrutura pré-definida. E essas estruturas, muitas vezes, elas carregam dogmas ou crenças, a gente tem crenças sobre isso, né? Tipo, para eu ser cientista eu vou ter que ser séria, talvez nem case, sei lá. Então, enfrentar todos esses medos, essas autossabotagens, né? Que são esses dragões que a gente traz e que dificulta nosso caminho, nossa chegada até lá, né? Às vezes a gente até desiste. E perdoar a si mesma
por conta também dessas crenças, desse medo, perdoar por não ser sua prioridade, perdoar por não ter feito isso antes, né? Muitas vezes a gente não inicia novos ciclos porque a gente não quer, a gente não se aceita, a gente fica um pouco num tempo ali remoendo o que aconteceu antes, sabe? O que que eu fiz? Se eu fiz isso, eu vou fazer de novo, sabe? E aí a gente fica preso num aspecto mental, a gente fica preso nos pensamentos que, na verdade, não tem, não tem justificativa. A gente pode se libertar ao momento que a gente quiser. Porque o perdão vai desamarrar, vai abrir essa janela, né? Olha para você ver, aqui nessa figura também tem uma janela que está aberta ali, entreaberta. Ela não está olhando para a janela, ela está olhando para as flores caídas, as flores dentro da banheira. O que, que é a flor, né? Os frutos dela dentro da banheira, dentro de talvez um apego sentimental ao que você produziu, o que você fez, e aí você não quer, como se fosse desapegar mesmo disso, né? Para poder acreditar que podem ter novos ciclos, ou que você pode fazer de uma maneira diferente do que aquilo que você produziu outro momento. Sei lá, você teve uma experiência ruim, por exemplo, no mestrado, vou falar isso por mim. E às vezes a gente fica ali apegado, às vezes não quer ir para o doutorado porque ficou traumatizado de um mestrado, ou não quer mais ser. Comigo aconteceu, não quer mais ser professora porque essa ocasião não foi legal. A gente precisa se libertar disso, porque são crenças limitantes, crenças que não fazem sentido, né? E perceber que isso é um aprendizado, que isso foi um aprendizado, tá? Que até o período que a gente passou fugindo de nós mesmos é um aprendizado, né? E que serve de sabedoria para a gente levar para outros momentos. Então, que a gente julgue melhor, que a gente pense antes nas situações e julgue melhor os acontecimentos. Por exemplo, esse exemplo, né? Ah, não deu certo ali. O que que realmente não deu certo? Será que foi você não nasceu para aquilo? Ou alguma outra sabedoria ali é o que você está precisando internalizar para compreender aquilo e seguir esse caminho, né? Ou então, toda a universidade vai ser ruim. Vai ser mesmo? Ou será que você estava num contexto que não foi favorável? Entendeu? Então, em vez de julgar as coisas como boas e ruins, como certo e errado, que a gente pense exatamente o que significou essa experiência. E entenda, para a gente não confundir o que é bom e o que é ruim. Para a gente saber que talvez aquilo ali foi ruim para a gente porque realmente não é para mim. Eu não gosto disso. Eu vou precisar mudar realmente. Sabe? E não julgar as pessoas, às vezes até não sair com raiva da pessoa, sabe? Mas entender, aquilo ali não serve para mim, não era do jeito que eu me dou bem, né? Trabalhar dessa forma não é um jeito que eu me sinto bem. Não é que o trabalho em si é ruim, não é bom para mim. Então a gente conseguir distinguir o que está sendo oferecido, se aquilo é bom ou não para a gente. A gente só consegue fazer isso, gente, com autoconhecimento, sem escapar. Por isso que eu odeio essas coisas, essas crenças universais de que tudo é para todo mundo. Ah, casamento é para todo mundo. Ah, trabalhar de carteira assinada é para todo mundo. Não é, não é. Tem coisa que é boa e tem coisa que é ruim para cada pessoa. E se a gente não tá junto com a gente, se a gente está tentando fugir da gente para seguir regras de outras pessoas, a gente está simplesmente perdendo o controle da nossa vida. Então, é muito importante que a gente pense muito bem, saiba distinguir o que é pra gente ou não, o que foi bom, o que foi ruim,
com sinceridade, né? Tipo, com desapego emocional das situações. Seja realista, se afaste da situação. Ó, tá aqui na sequência. Se afaste da situação tóxica e observe. E observe. Isso aqui veio a sequência, né? Melhor dizendo. Para você assumir o seu destino de novo, seria bom que você se afastasse das situações ruins e contemplasse tudo que você tem de recurso, tudo que você tem disponível para você, e para que você consiga entender que você tem o suficiente, de que você fez de uma forma ok. Essa carta fala da importância da gente aproveitar e contemplar a nossa história para que a gente esteja preparado para quando vierem os momentos ruins. Então, para a gente se abastecer com os nossos recursos, com o que a gente tem disponível, com tudo que a gente... Ela está sentada num trono, ela veio de uma jornada, ela tem comida disponível, ela pode parar, olhar para os recursos e falar: o que aconteceu aqui nesse tempo que eu estava andando, que eu estava lá fora. E refletir sobre isso para que quando vier a próxima etapa, a gente esteja mais forte para lidar com os reveses, porque vai ter novas etapas, né? Então, é muito importante que a gente se afaste de situações ruins para assumir esse entendimento e essa compreensão do nosso destino. Porque o nosso destino, ele é guiado, né? Nós somos seres de luz. Então, tudo que aconteceu conosco, tudo faz parte da nossa história, da nossa biblioteca akáshica, da nossa vida. Que linda essa sequência, ó. E isso fala para a gente também que a gente vai poder planejar novos acontecimentos depois disso, porque nós somos centelha divina, nós somos estrelas e nós podemos manifestar o que a gente quiser. A nossa vida não é por acaso, não é por acaso que você quis encerrar esse ciclo, não é por acaso que aconteceu o que aconteceu, porque a nossa vida, ela não é por acaso. Nós somos representantes do universo. Nós somos do mesmo material das estrelas. Então, o que a gente sente, o que a gente acha que tem que fazer, tem uma justificativa na nossa história muito importante, né? E que pode levar a gente a manifestar qualquer sonho. E aí eu retorno de novo para o escapismo, porque são 2 livros. Aqui ela tá lendo, tá se conhecendo, e aqui, ó, ela já tá com todo o conhecimento dela lá disponível. Aqui ela tá acessando, se lembrando quem era. Aqui ela tá acessando todos, né? Assim, aqui ela tá começando a compreender quem ela é. Aqui ela já tá acessando todos os conhecimentos que ela tem, para ela manifestar o que ela quiser. Para ela manifestar o que ela quiser. Porque ela já sabe que ela é um ser de luz, ela é um sol, ela é um ser espiritual, né? E aí, para finalizar aqui nossa jogada maravilhosa, eu amei essa sequência, tá? A gente só consegue manifestar esses sonhos e pensar em todas essas possibilidades quando a gente se convida para estar em casa, para estar em si, para se conhecer, para estar com você. Ela saiu da floresta, ó, da aventura, e está dentro de casa. Ela não está lá fora. Ela não está na possibilidade, na descoberta. Ela não está na descoberta. Ela está já no eu sei, no eu sou. Ela está aqui no eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu não estou esperando ninguém vir. Eu estou só contemplando a minha presença, me preparando, descansando no meu pilar ali, talvez fortalecendo o meu pilar pessoal, de autoconhecimento e tudo, sem fugir de mim. Essa carta que é o contrário dessa.
sem fugir, ela está se encontrando com ela mesma. Porque ela está nesse momento de renascimento, de fênix, de recontar a própria história, de reescrever, na verdade, a própria história, né? De deixar queimar tudo isso que precisou acontecer. Esse felizes para sempre ficou para trás, essa história ficou para trás, a gente está com 9 aqui, né? E ela está se preparando para ir para o novo período, e olha que chocante que a fumacinha aqui, ó, tá indo encontrar ela, que tá ali parada, vendo um pôr do sol, vendo que um período acabou, né, que são fumaças do fim de uma transmutação de algum ciclo. A gente passou muito pelo fogo agora, nas semanas passadas. É a transmutação de um ciclo, você apreciando que está acabando e vendo um novo barquinho chegar nos seus sonhos. E vendo que, na verdade, esse medo de finalização, ele é uma ilusão, porque não existe fim. A gente está transitando. Quando a gente finaliza, a última onda encantada foi sobre isso, né? Quando a gente finaliza um ciclo, a gente está, na verdade, iniciando outro. Não existe morte. Existe um enlaçamento, que foi a última onda, o enlaçador de mundos. Existe uma transição. Então, aqui ela está nesse momento de transição, de ver que existe um dia acabando, existe um ciclo acabando, mas por quê? Porque está vindo outro na minha frente. É isso, pessoal. A outra leitura eu tinha feito ao inverso, eu tinha feito começando com isso, também fez muito sentido, tá? Mas eu acho que essa aqui talvez tenha sido melhor para compreender. Que a gente iniciou, né, com essa carta do escapismo, e que talvez esse ciclo de escapismo esteja finalizando na sua vida. Eu acho que pode ser mais isso, sabe? Essa coisa de você ignorar quem você é para seguir vivendo, eu acho que não vai dar. Eu acho que os próximos ciclos vão ser diferentes. Fica aqui para o segundo montinho, porque quem sabe tenha, né, alguma mensagem ali a mais. Obrigada, gente. Um beijo. E olha que coisa linda. A segunda leitura é a da Ferradura. E é uma leitura mais curtinha, que parece, vamos ver, né? Que fala sobre a necessidade da gente se colocar como prioridade, né? E essa carta fala muito, eu gosto muito dela porque ela mostra ela produzindo, né? Desenhando ali, pintando um novo castelo. E fala que para a gente ajudar os outros, a gente precisa estar bem, né? Então, vindo um pouco dessa influência ali do primeiro montinho, quando a gente às vezes tenta, quando a gente tenta ajudar os outros, é porque a gente não está tentando olhar para a nossa própria vida. E esse grupo, não vou falar do grupo 1, óbvio, esse grupo aqui está pedindo então para que você reconheça que você tem que ser seu centro. Isso é justo com todo mundo, tá? Isso é justo com todo mundo, isso é justo com você, isso é justo com os outros. Por quê? A gente tem recursos limitados, né, gente? Então não dá pra gente dar conta de tudo. Não dá. Isso é uma crença assim muito normal na nossa sociedade, principalmente cristã católica, que é você se sacrificar pelos outros, fazer caridade, pensar no outro. Isso, óbvio, é um conhecimento imenso, imenso. Mas talvez existem períodos na nossa vida que a gente deve focar na gente. Se a gente não tá bem, como é que a gente vai se doar para o outro? E às vezes a doação para o outro, tá? Pode ser uma forma de escapar de si mesmo, de não olhar para o próprio. E isso é uma síndrome básica, conhecida por
muita gente que é a síndrome da salvadora. E, na verdade, quem está precisando ser salvo ali é ela. Então, perceber que somos a nossa própria prioridade é uma forma de tratar a gente com justiça. É uma forma também da gente ter tempo para a gente conhecer a gente mesmo e da gente perceber quais são os recursos que a gente tem. Os recursos que a gente precisa ter, que a gente vai precisar, né, para fazer a mudança que a gente quer na nossa vida e trazer de novo o sol lá para dentro. Olha que linda esta sequência. Porque ela começa pintando um mural e depois ela tá ali pintando o céu, cara. É muito foda isso. E ela começa, né, pintando pequenininho ali, tirando um momento para ela, pensando num novo projeto, num novo castelo, uma nova estrutura, né? Só sonhando. E ali ela se dá conta do que ela tem disponível. Muitas vezes esse momento com você mesmo é um momento de você também entender o que você tem disponível. Pegou ali, ó, o que ela tinha disponível para fazer essa mudança. Mudança de quê? De se tornar a própria prioridade. Ou qualquer outra mudança que seja também associada a isso, né? E eu acho que quase todas as nossas mudanças, se você está sofrendo em algum contexto, passa muito por isso, né? Você que precisa fazer alguma coisa. Eu gosto muito desse tarô por isso, porque ele enfatiza muito nós como agente de mudança e tudo que a gente vê no mundo, gente, quanto leitura, quanto consulta, é tudo sobre nós. Às vezes a gente vai fazer uma consulta espiritual e pergunta sobre o outro, se o outro está fazendo alguma coisa com a gente. Não tem cabimento isso. É nós. O que você pode fazer, sabe? E aí ela começa pintando ali e termina como uma grande pintora para mim isso, né? Por quê? Porque ela conseguiu reconhecer o que ela tinha disponível e utilizou, né? Aqui ela está usando realmente, de fato, olhando no espelho, vendo a verdade e usando o que ela precisa usar para fazer a verdade dela que ela quer acontecer. Olhou no espelho, não estou gostando dessa imagem, não estou gostando de uma situação que eu estou vivendo, eu vou me botar como prioridade para ver o que eu tenho disponível para fazer a mudança dessa realidade. É isso que essa turma ali está falando, que essa camada, né, essa linha de cartas está falando. Quais são os recursos que eu tenho para sair de uma pintora amadora ou de alguém amador para ser de fato uma pintora de telas grandes, né? Vamos dizer assim. E aí, na sequência aqui, como é que você vê isso? Sendo a sua prioridade, tá? Ficando com você, se permitindo ser justa com você. Isso aqui é batata, gente. Ser justa com a gente, fazer aquilo que é justo com a gente, ajuda a gente a acessar lugares que a gente não visitava nossos. E aqui na sequência fala pra gente que a gente sempre pode reescrever a nossa história, que a gente não precisa ficar escutando uma retórica, uma canção, um discurso pra gente. Ah, você nasceu assim, você vai ser assim para sempre. Ou então, um dia você fez isso, um dia você foi engenheira, então, e uma engenheira sem sucesso, vamos dizer assim, você não pode virar um artista com sucesso? A gente pode fazer isso, a gente pode dizer para o universo que a gente está preparado ou que a gente quer fazer essa mudança. Eu falei no Montinho 1, né, que a nossa vida não é por acaso. Tudo isso que a gente sente, que a gente passa, são momentos de aprendizado, são lições válidas, porque a nossa vida não é por acaso. E todo esse incômodo que a gente tá sentindo
e essa vontade de mudança é porque sim, tem um fim de ciclo se aproximando e que ele é necessário. E esse incômodo está chamando a gente para ver uma coisa que a gente estava tentando não ver. E aí, às vezes, a gente se acostuma tanto com uma canção, com a forma de pensar, com uma frequência. Isso aqui fala de frequência. A gente acostuma tanto com a atitude, com a presença automática, fragmentada, seguindo o que os outros querem que a gente faça, que a gente se vê assim, ó. E lógico, se a gente estiver seguindo o que os outros querem, a gente não vai ter sucesso, a gente vai fracassar, porque a gente não está seguindo o nosso destino. Então a gente vai ser visto como impostor. O vilão, é a grande impostora da própria vida. Por quê? Porque está sintonizado na frequência que não é a dela. Acabou. A gente pode calar essa matraca aí, ó, e iniciar uma nova coisa, uma nova canção, ir para um novo lugar. Com a sua espadinha aqui, ó, a espada que você lá na primeira viu que tinha, seu pincel, sua espada, aquilo que você gosta, sua sapatilha, você pode botar aí, ó, e viaja, vai em busca das oportunidades que você pode fazer para tornar a sua vida essa obra de arte que você sente, que você visualiza que ela é, tá? Fazer isso, confia. Você vai ter confiança no caminho. O que eles estão falando aqui? Você vai ter confiança no caminho, ou seja, ela está viajando, ela está indo em direção, ela está no processo de buscar a própria justiça. Ela está no processo de descobrir que ela é a prioridade. Ela está no processo de ser a própria prioridade. Ela é jovem, ó, tá sozinha, tá com medo. Mas ela tá indo, ela tá olhando pela janela e tá falando assim, gente, olha o sol lá fora, tá? Aqui, né? Ela tá falando, gente, o que que me espera? Não sei, mas agora que eu sou minha prioridade, eu sei que tudo vai se alinhar pra mim. Ai, tô toda arrepiada. Isso é uma forma de fazer amor próprio. Isso é uma forma de fazer bruxaria. Essa é uma forma de conduzir justiça na nossa vida e de fazer mudança. E às vezes a confiança, a ousadia, né, o se jogar no novo, tipo, o acabar com, sair dessa frequência, ir para um novo local, é o que você precisa de bruxaria, de magia para mudar a sua vida. Muita gente, ó, vou usar isso aqui, ó. Muita gente às vezes quer uma mudança na vida, vai lá, faz um monte de bruxaria de coisa. Eu vou dizer por mim mesmo, viu? Essa leitura tá muito boa para mim. A gente faz um monte de macumba, decreto, não sei o quê, e a única coisa que a gente precisava é ir pro lugar certo, ou, que é a sequência aqui, ou de fato protestar, ou de fato revolucionar. Juntar a outras pessoas e ir de encontro. Não sei se é ir de encontro ou ao encontro, confundi agora. E confrontar isso que te incomoda e confrontar essa estrutura posta. Isso, esse protesto aqui, esse confronto não precisa ser físico, né? Confrontar no sentido assim, desobedecer. O protesto é a não obediência. Então, é não obedecer uma estrutura imposta. É você mesma construir sua própria estrutura, seu próprio castelo. Suas próprias regras, a sua própria empresa, né? Isso aqui pode estar falando disso. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu dou tudo, minha vida sempre foi dedicada a outra empresa. E aí, eu nunca tenho sucesso. Nunca tenho sucesso. Estou sempre aquém. Estou sempre sabotando alguma coisa ou sendo sabotada. Será que você não tem a capacidade e que não seria bom para você, justo para você, fazer essa mudança abrindo sua própria empresa, em parceria, em sociedade com outras pessoas, por exemplo, né? Fica a dica, pode ficar aqui para alguém ou até para mim mesma essa dica. Mas porque vem muito desse insight, né? Às vezes a mudança que a gente está precisando aqui pelas cartas que eu tô vendo, né? E que
que a gente quer tanto sair de um discurso de prejuízo, de fracasso, é porque a gente tá batendo, a gente tá priorizando as outras pessoas, as outras coisas, né? E assim, quando a gente se coloca então em desobediência, é uma forma também de nos aproximar das pessoas que também estão nessa mesma jornada que nós, que de fato amam a gente e que concordam com a gente. A gente precisa se validar, se concordar e conviver mais, né, com pessoas que cantem a nossa, tá uma embaixo da outra, que cantem a nossa frequência, que estejam na nossa frequência. Acho que é um pouco isso aqui. Cercar-se de pessoas que estão na mesma frequência, né? Para que você tenha motivação para acordar todo dia, para ir para a vida, né? Sabendo que você não está sozinho, que tem outras pessoas esperando por você, o mundo espera por você. Tem muitas pessoas que pensam igual a você e que estão precisando de você e que vão te receber. E olha que sequência mais linda, gente. Tem muitos tronos esperando por você, tem muitos lugares que você pode ocupar. E que vão vir, vão se manifestar a partir do momento que você for a sua prioridade. Ai, gente, fiquei emocionada nessa leitura, porque é muito desafiador para a gente, às vezes, lidar com isso. E eu falei no início da gravação que eu tive que refazer, assim, mas que talvez a gente esteja passando por esse momento agora de ver que as mudanças vão começar a se estabelecer e que elas vão ser mais imperativas. A gente está num período de Plutão retrógrado para depois nunca mais voltar ao signo de Capricórnio enquanto a gente estiver vivo. Ele vai para o signo de Peixes, não, de Aquário. E lá em Aquário é tudo nosso, né? A era de Aquário, é a era de você ser autêntico, de você ser gregário também, mas dentro da sua autenticidade, olha a diversidade de pessoas aqui ocupando tronos horizontais, né? Então, esse fator de você ser e viver a sua verdade com autenticidade vai ser muito forte. Então, a gente está nesse período agora até novembro de abrir mão do que não é pra gente. E isso pode estar sendo muito desafiador. O primeiro montinho foi escapista, né? E vendo agora o final, né? O final desse montinho era a mudança de ciclos. E às vezes a gente não está se permitindo finalizar um ciclo que vai, para iniciar um ciclo que vai colocar a gente no nosso devido lugar. Esse segundo montinho definitivamente é sobre isso. O primeiro era sobre você entender por que você tem que finalizar os ciclos. Esse segundo aqui é você entender que quando você se prioriza, você é reconhecida. É isso. Quando você se prioriza, você é reconhecida. Por quê? Você está se reconhecendo. Eu sou minha prioridade. Eu sou mais importante. Por que eu sou mais importante? Porque eu tenho esse atributo aqui que é mais importante, que eu vou investir nisso. Eu acredito nisso. É o atributo. Eu vou fazer isso. Não sei como é que vai ser, mas eu vou descobrir. Porque eu sei que tem pessoas que precisam de mim e que também acham a mesma coisa. E elas estão me esperando para a gente fazer esse reinado, essa forma diferente de atuação, de serviço, de existir, de oferecer algo para a vida. Tá bom? Eu amei esse, tô curiosa pelo último, tá? Mas fica a dica, se você se prioriza e se reconhece, então o reconhecimento do universo vai vir também para você. Um beijo grande, gente, tô adorando essa leitura. Só para dizer que não por acaso o símbolo do grupinho 2 foi uma ferradura, né? Então, se você está procurando dicas de onde está a sua sorte, é priorizando você mesma e os seus talentos, tá? Vamos pro 3. Vamos pro terceiro montinho maravilhoso. Eu acho que agora o novo vai chegar pra gente. É o montinho da Pirita. Tinha um caminhão aqui na frente de casa.
tá desmontando uma casa aqui do lado. E foram semanas de desmontagem dessa casa. E para mim foi muito simbólico, né? Eu não acho que nada que acontece perto da gente é por acaso. Eles destruíram a casa, eles não demoliram a casa de uma vez, não. Eles foram desconstruindo aos poucos. Tirando caibro, tirando o telhado, vindo várias vezes desfazendo essa casa, né? E agora há pouco eu tive até que desfazer um vídeo, porque tava muito barulho. E eu, incomodado um pouco com isso, continuei fazendo. E agora eles terminaram e foram embora. Por que eu tô falando isso, né? Porque as outras duas leituras, eu acho que foi um pouco dessa preparação, desse entendimento pro que tá nesse terceiro montinho aqui. Vamos ver como é que vai sair. Mas então, os anteriores falavam um pouco dessa desconstrução que a gente tem que ter do que a gente tem sido e acreditado até hoje, para a gente vislumbrar esse novo período, tá? E essa leitura começa pedindo, então, para que a gente seja honesta. Seja honesta com o quê? Seja honesta que foi necessário acabar com essa casa, que ela realmente estava muito velha. Foi necessário acabar com algum ciclo, ou que vai ser necessário acabar com esse ciclo. É necessário acabar com alguma coisa na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já está vindo de uma sequência que está falando para a gente de escapismo e de que a gente precisa acabar com o ciclo que faz a gente fugir de nós mesmos. Esse fugir de nós mesmos, gente, pode estar manifestado em todas as áreas da nossa vida, viu? Porque sim, a gente pode ser falso com a gente mesmo ou não sincero com a gente mesmo em várias camadas. E pode ser que a primeira camada primordial ali, que você não é honesto com você mesmo, é o que dá base para você não ser honesta com o resto. Então, e basear toda a sua vida em cima de um conceito primordial ali que vai se estendendo. Por exemplo, a sexualidade, que é uma base nossa, né? Então, se a pessoa já tem uma concepção sexual ou hétero, ou homo, ou monogâmica, ou não, tudo isso já vai estruturar o resto da nossa vida, você percebe isso? E que se você toma uma decisão ruim ali, você pode fazer uma sequência de escolhas ruins. Então, vamos supor, eu escolho ser hétero, eu me vejo hétero, aí eu acho que eu vou ter que casar, vou ter que ter uma vida trabalhando na empresa, vou ter que ter nanã. Quando na verdade não é nada disso. Você tem que fazer, eu falei em algum montinho, veja seu mapa natal. Veja para onde é que estão a cabeça do seu dragão, né, seu nó do norte. O que realmente é o seu propósito na Terra? Porque a gente instituiu o casamento, por exemplo, como se fosse uma coisa para todo mundo. E não é. E a gente acaba com o propósito e a existência. Tudo que uma pessoa poderia evoluir, não é que acaba, mas ela evolui menos, sei lá. Mas isso também está tudo dentro da programação da pessoa. O que importa aqui é que nós sejamos, quem puder ter mais consciência, ser sincero. Porque as flores, os seus frutos, eles só vão desabrochar. Na verdade, esse desabrochar da gente é muito a partir dessas revelações que a gente aceita e que por isso fazem a nossa alma florescer e desabrochar. O que é o desabrochar? É a verdade vir à tona, tá? Então, tá pedindo muita gente para fazer isso nesse montinho aqui, deixar a verdade vir à tona. Deixando essa verdade vir à tona, é como se você estivesse finalizando os períodos de tormenta na sua vida, de conflito, de incompreensão dos sentimentos, de problema, de confusão, né? Ela tá correndo aqui, mas a tempestade já acabou. Então, assim, se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente vai conseguir diminuir ou acabar, sair dos conflitos. Sair de conflito. Conflito primeiro interno e conflito com os outros. O conflito com os outros, para mim, é muito motivado pelo conflito interno. Quando você tá bem, você não caça briga com ninguém, não, gente.
Você não briga. Você pode até discordar, você pode ser contundente, você pode expor sua opinião, mas de uma maneira tão firme que você não entra no embate, porque você está bem resolvido com a sua opinião. Então, ser verdadeiro aqui é uma forma de sair de conflitos, né? De se ver longe de conflitos. É uma forma de se livrar das expectativas dos outros e fazer aquilo que você é, viver de uma maneira mais clara. Eu comecei a meditar que essa carta é muito escura, uma floresta escura. A gente não sabe como lidar com a expectativa do outro, porque é do outro a expectativa. Você não se sente confortável, não é um lugar muito que você vê luz. Gente, isso é muito forte, tá? Isso é muito verdade. Quantos caminhos a gente teve de emprego, de trabalho, que você olha assim e fala, o que eu vou fazer aqui? Você não vê uma luz. E aí você olha para o lado e fala, nossa, eu gosto de fotografia, sei lá. E você vai e tudo se manifesta, tudo esclarece, você sabe o que fazer. Então, quando a gente está na expectativa do outro, o nosso caminho fica muito sombrio. A gente fica muito sem saber o que fazer. Se a gente está no nosso próprio caminho, tudo é muito claro. Tudo fica muito mais claro. Tem uma carta aqui no final, tá? Essa é a penúltima carta. Que é essa floresta clara, clareada, toda visível, que ela inclusive pega uma flor e deixa a espada descansando. Ou seja, a expectativa dos outros deixa a gente cego, sem saber o que fazer. Por mais que a gente esteja ali em contato com os nossos frutos, ela está de olho fechado, olhando para ela, e a expectativa dos outros, como se estivessem colocando ela num lugar obscuro e até sinistro um pouco assim, né? Que vai dar um pouco de medo, sei lá, do desconhecido. Então, refutar essas expectativas é muito importante, porque não tem nada de errado com a gente. E a gente não pode ficar acreditando que o que os outros falam pra gente que a gente tem que fazer é o correto, porque eles vão corrigir a gente. Você não precisa ser consertado. Não tem nada que a expectativa do outro possa te trazer de produtivo na sua vida e de bom. Porque quem sabe de você é você. Tipo assim, os outros falam, você tem que ser mais alinhado, mais educar, falar menos, porque no lugar que você trabalha, você tem que comportar de forma tal. Ainda mais depois dessas leituras, cada vez mais tenho certeza de que se você fala alto, é uma pessoa expansiva, e tá num lugar que as pessoas gostam de falar baixo, tá no lugar errado, irmão. Vai embora, vai embora. O Montinho 2 falava disso. Falava disso. Quando você for a sua prioridade, você vai ter confiança para picar o pau da mula. O pau na mula, né? Ir embora. Porque não tem nada de errado com você. Você vai ficar acreditando nas pessoas de que você precisa se consertar, de que você precisa se treinar e mudar a forma que você é. Gente, é diferente você se capacitar, você se aprimorar, ou você mudar a forma que você é, se consertar. Tipo, isso aqui é excesso em você, isso aqui tá errado em você. Não tem nada de errado em você. Você pode ter que aprender a controlar, talvez, seus sentimentos, controlar no sentido assim, né? Saber em que momento você externalizar isso ou aquilo para honrar a própria sabedoria, para não desperdiçar energia, etc. Mas que isso aí tá errado em você, que você tem que aniquilar isso para mudar e se tornar uma outra coisa, para de acreditar nisso, pelo amor de Deus. Não acredita nisso, sabe por quê? É tempo de cura, não é tempo de guerra. Essa queima passou agora nas semanas passadas, né? É tempo da gente ficar com a gente mesmo, da gente aceitar tudo isso que passou e ficar aberto para que as coisas novas venham e coisas boas, porque não é guerra mais, é cura. Então eu não tenho mais que procurar uma forma de estar em conflito, uma forma de estar me esforçando demais, me botando em situações que são tóxicas, que eu vou precisar me curar depois. Não. É tempo de você focar agora, no aqui e agora, tá?
Não é tempo de ficar pensando no passado, pensando no que você já fez, pensando no que você acumulou até hoje, que você não pode se desfazer, pensando que, nossa, mas foi uma guerra chegar até aqui, foi uma batalha, como é que eu vou desistir, como é que eu vou mudar disso? Não importa, tudo que passou foi para você aprender. No Montinho 2 também fala isso, foi para você aprender muita coisa, para você amadurecer. Nenhum ensinamento é desperdiçado, todos são válidos. Se você quiser continuar na sua situação, não tem firmeza de vir para o Montinho 3, né? Não tem firmeza de passar por isso agora, fica aí. Fica aí que você vai aprender rapidinho por que você tem que sair daí. Daí que eu falo, gente, é do incômodo. Se você tá com incômodo por alguma coisa, isso precisa ser visto, transformado, entendido. Não pode ser banalizado. Não pode ser não visto, escapado, que foi o Montinho 1. Você não pode não ver isso, não ficar olhando para aquilo que está te incomodando, que é um conflito com o seu eu. Quando você não olha para isso, o nome disso é escapismo, Montinho 1. E a nostalgia, ficar, ai, no passado é assim, não. Eu faço muito isso, viu? Eu me peguei admitindo que eu faço isso, assim, tipo assim, eu realmente fico nessa ainda. E essa pode ser minha dificuldade para recomeçar. A gente precisa focar no aqui e agora para ver o que a gente tem disponível. Aqui ela está contando o passado, então assim, não é hora de você ficar revendo seu passado, não. Não é hora, porque o passado foi. O que você tem para fazer daqui para frente? É reconhecer tudo que você se tornou a partir das coisas do passado, ou seja, não é ficar na nostalgia, não é. É reconhecimento. É tipo, eu passei por tudo isso. Pá. Eu consigo passar por situações de crise como aquela. Pá. Então, é sobre mim, não é sobre a situação mais. Porque eu consigo carregar tudo para frente. Eu sou o baú de informações, de valores, de tudo. Eu sou a resposta. Eu sou o meu mapa. Eu tenho o mapa. Então, o que aconteceu comigo não pode ter poder, não tem poder sobre o meu destino. E se você estiver presa nisso, é sobre isso. Presta atenção. O seu passado não determina quem você é. O que determina quem você é o que você fez desse passado. O que você absorveu desse passado? O que ele te ensinou? Coroa de espinhos, né? O que foi colocado, espinhos? Mas aqui fala, teça a sua coroa. Tira essa coroa de espinho, de mártir, de sofredor, de vítima e bota a coroa de flores, de rainha, de abençoada, de pessoa próspera que consegue botar amor em tudo na vida e recomeçar, tá? Que tem realeza, que tem capacidade suficiente para ensinar até os outros como fazer isso com a própria vida. Porque é você, seu oráculo. Essa carta aqui fala que a gente vive procurando respostas nos outros, no mapa, perguntando, fazendo consulta, não sei o quê. Mas aqui, aí ele fala assim, ó, para de procurar guia, para de procurar mestre, porque você já tem todas as respostas. Expedição, você já tem todas as respostas. O que é a expedição, gente? A aventura da nossa vida. O que é esse mapa aqui? Pode ser o nosso mapa astral. Ou seja, tudo que a gente precisa de resposta sobre as situações que passaram, sobre as situações que vão vir, ela tá dentro da gente. E ela ressoa muito, sabe onde que ela tá mesmo? Na nossa sinceridade com a gente, no nosso florescimento, quando a gente vê quem a gente é. Esse é o maior mapa, gente. Esse é o maior mapa, é quando a gente vê quem a gente é. É isso que vai guiar a gente para frente. Sabendo disso, né, sabendo que nós temos tudo que a gente precisa, que a gente vai saber guiar os nossos passos, a gente vai estar pronto para se jogar em qualquer nova possibilidade. A gente vai estar pronto para conviver com os jovens, ou seja, para aprender com eles a recomeçar de novo. Ela aqui está numa chuva, né? Então, assim, ela vai aprender
a ter outros apegos emocionais. Apegos não, a ter outras emoções. Vou botar assim. Ela vai aprender a se, a se abrir para novos contextos emocionais. Seja em um novo projeto, uma nova paixão, um novo trabalho, uma nova pessoa que ela conhece e se apaixona, uma nova turma, um novo hobby, é uma nova paixão. É você se jogar de novo para aprender uma nova paixão, tá? E com a certeza de que você é bom o suficiente para isso, que você vai saber guiar os próprios passos nesse recomeço, que você é bom sempre, sempre. Se tem alguma coisa que você está pensando em fazer, faça, porque se ela veio na sua cabeça, é porque você é capaz de fazer, tá? Você sempre vai ser capaz de fazer. E por quê? Porque existem pessoas te guiando para isso. De novo, a vida não é por acaso. Existem pessoas te guiando para isso. Existiram, para mim essa carta é muito do contrato, não, mas da nossa família estelar, da nossa família, a nave espacial, né? De com quem que você veio para esse planeta. A gente encontra várias pessoas que estão na nossa missão de vida ou que compartilham da mesma missão. Então não tenha medo de cantar, porque quando você fala, quando você se expressar, você vai atrair as pessoas que vão cantar junto com você, que vieram para esse planeta para falar a mesma coisa que você quer falar. Você vai também orquestrar no universo para que todas essas coisas cheguem até você, tá? Então, é tão importante a gente confiar nessa guiança interna, nesses recursos internos e ser sincero com a gente, porque é isso. Quando a gente fala com sinceridade quem a gente atrai para perto de nós todo mundo que é igual, todas as circunstâncias que são favoráveis para a nossa essência. É sobre isso aqui. E não é à toa, a gente não veio para cá à toa. E essa carta aqui para mim fala disso, da gente ter um tempo para a gente se comunicar com nós mesmos, para a gente nutrir muito. O 3 também, para mim, fala de comunicação, mas é uma comunicação interna também. E a comunicação interna é uma nutrição. Por isso que tem um sorvete aqui, uma coisa que ela gosta, né? Uma flor, um chá. E os cristais também purificando, né? Ela tá ali fazendo yoga, tal. Este é um momento com um muro amarelo no fundo. Esse é o momento da gente estruturar as nossas bases. Estruturar o nosso local de segurança, assim, o nosso templo, sabe? E esse templo somos nós mesmos. E, gente, olha que sincronia. A que vem na sequência. A carta do espelho. Trate seu corpo como o palácio que ele é. Então, quando a gente se permite aprender de novo e se conectar com a nossa verdade, na verdade, quando a gente se permite conectar com a nossa verdade, a gente vai começar a ter que aprender de novo coisas, né, que a gente não, que a gente tinha deixado para lá. A gente vai ter que reiniciar uma paixão, né? E isso deve ser nutrido por esses momentos de aprendizado interno, de solitude que a gente fica com a gente mesmo, fazendo as nossas purificações, os nossos rituais de autonutrição, de autoaprimoramento, né, de conhecimento de si mesmo ou de algo que a gente gosta, para estruturar bem as nossas bases, o nosso lugar de segurança, a nossa casa, que vai espelhar na nossa vida tudo isso de bom que a gente fez com a gente mesmo, né? Então foi como eu falei aqui há pouco, se a gente é sincero com a nossa vida e fala a nossa verdade, o universo vai espelhar isso e vai atrair as coisas de volta para a gente. Qual é essa comunicação interna que a gente está se dando? De que forma a gente se nutre? A forma como a gente se nutre, seja dizendo que a gente é capaz, ou
ficando presa na culpa, no luto, né? É o que vai espelhar na nossa vida. Se a gente ficar preso em lembrar das coisas que viveu de ruim, é o que a gente vai espelhar na nossa vida. A gente nunca vai espelhar coisa nova. A gente vai viver coisas repetitivas, tá? Então, sair do luto e se permitir novas paixões é uma forma da gente dizer para o universo que a gente está disponível para o melhor, que a gente confia nele e que a gente quer ser tratada da melhor forma, que é a forma justa, a forma de verdade, né? De acordo com a nossa verdade, e que vai levar a gente para algo muito melhor do que a gente vive hoje. A gente vai levar a gente para um momento em que a gente não vai precisar mais lutar, gente. Ser sincero com a gente leva a gente. Olha que lindo isso. Ela está florescendo, essa que está no jardim. É quase a primeira e a última. Então, sendo sincera, é quando a gente pode ver ver a nossa verdadeira essência, né? Os nossos frutos, a nossa flor é a nossa essência, a nossa verdade. A gente consegue contemplar a nossa verdade, deixar de ter que se defender, e aí vocês vão cair agora o queixo, porque a última carta, que na verdade foi a primeira carta que eu tirei para abrir esse jogo, era defenda-se. Defenda-se. A gente vai, quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente não precisa mais se defender dos outros. O que eu quero dizer? Na verdade, a gente não precisa mais lutar. A gente não precisa mais se esforçar tanto para ter um trabalho, para viver em abundância, para sobreviver, né? A gente não precisa lutar tanto para ver e cultivar a nossa essência, para deixar o nosso foguinho de vida vivo. Porque quando a gente está vivendo a nossa mentira, a nossa luz vai perdendo força. E é assim que a gente chega no suicídio, que é uma desconexão tão grande da gente mesmo, porque a gente não está vendo, porque a gente está fugindo de si, porque a gente está fazendo o que os outros gostam, a gente está se afastando da nossa própria luz, que o nosso fogo fica muito pequeno. E a gente vive num campo de batalha, como se a gente tivesse que sempre estar fugindo de algum conflito, né? Como se a gente tivesse sempre errada, triste, nunca é validada, sabe? Como se a gente estivesse sempre vivendo num campo destruído, numa vida sem fertilidade, né? E quando a gente é sincero, ó, tudo isso não precisa mais. Você pode descansar e fica tão mais fácil ver um fruto, ver o que fazer, ver com claridade. Lembra que eu tinha trazido essa da expectativa? Quando a gente está na expectativa do outro, está tudo escuro. E quando a gente vive a nossa expectativa, a nossa verdade, fica tudo claro, tudo fácil. E fazer isso, gente, é a forma que a gente tem de se defender. Veja que ela não tá com uma espada, ela tá com uma luz. Então a forma que a gente tem de se defender dos outros, da opressão dos outros, é levando luz para nós mesmos, para nossa raiva. O que é essa raiva, essa revolta que você está sentindo? Muita gente fala que trabalha na força da raiva. Leva luz para essa raiva. Por que você precisa de raiva para fazer o trabalho que você tem que fazer? Será que esse trabalho é bom para você? Será que você gosta disso? Porque, meu Deus do céu, se eu precisar de raiva para poder trabalhar, por exemplo, isso aqui que eu faço com vocês, a leitura, tudo que eu faço nesse sentido terapêutico, para mim, eu tenho o maior prazer. Agora vai lá na minha página de engenharia, por exemplo, para você ver quantas postagens que tem. Eu amo a temática ambiental, mas eu tenho que ser sincera com vocês que não é da mesma forma que eu amo falar de espiritualidade. E muitas vezes, para eu sair da inércia lá com meus projetos ambientais, para eu fazer dinheiro com isso, eu tenho que ser impelida pela raiva. De falar assim, não, eu vou ter que fazer isso aqui. Vou provar para ciclano, não. Expectativa. Então a gente fica preso nesses emaranhados, sabe? Então leva luz para o lugar que você tem raiva para perguntar
o porquê que você está nesse contexto. Não é normal a gente ter a raiva como impulso. A gente deveria ter o amor como impulso, o altruísmo como impulso. Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que vai beneficiar os outros. Por exemplo, no meu caso na engenharia mesmo, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que dá dinheiro, por exemplo. Porque a gente sabe que muita coisa que a gente faz para o meio ambiente hoje em dia não traz resultado para o meio ambiente. Eu não vou ser hipócrita com vocês, basta ligar a televisão, vocês vão ver. Então, será que essa é a melhor forma de beneficiar o meio ambiente? E aí, no Montinho 2 falava das nossas crenças limitantes. Porque falava muito das nossas crenças limitantes. A gente acredita que só existe uma forma de fazer o nosso serviço aqui na Terra, né? De fazer aquilo que te motiva mesmo, né? Tipo, o que faz você querer trabalhar se você não precisasse ganhar dinheiro, né? Então, eu tenho uma resposta, sei lá, eu tenho essa coisa de esclarecer, de compartilhar com as pessoas para que elas tenham também um aprendizado sobre como viver aqui na Terra, por exemplo. E esse é meu ideal. Eu preciso necessariamente estar dentro de uma instituição, de uma empresa, de um emprego formal para fazer isso? Não. Isso é uma crença minha. Era uma crença minha de que eu tinha que estar numa empresa renomada, que eu tinha que chegar à presidência da empresa para eu poder influenciar as pessoas. Olha essa crença limitante. Hoje em dia, gente, para a gente influenciar as pessoas, a gente precisa pelo menos estudar, gente. Não. Ou seja, tem pessoas que passam 15 anos da vida fazendo cursos, estudando, acreditando que não são boas o suficiente, fazendo aquilo que os outros dizem que você tem que fazer. E nunca é suficiente, tá? É sempre depressivo. É sempre um fracasso, tá? E a gente fica preso no que a gente já fez até aqui para não desistir. Não vou desistir, porque eu tô presa até aqui. Cara, reconheça. Bota a sua sabedoria na cabeça, não bota o marketing, não. Bota o seu potencial. Veja que você sabe como fazer. Você tem as respostas. Só não são as respostas que talvez o pessoal te deu. Só não é a resposta que eles estão querendo ouvir. Porque cada um tem sua forma de fazer isso. Tá bom? E confia, leva luz para isso, leva luz para os seus incômodos, para sua raiva e seja sincera com a sua raiva. Seja sincero com a sua raiva. Teve só para finalizar aqui, vou deixar um caso que aconteceu comigo. Eu estava vendo um vídeo de lançamento de um curso que eu queria muito fazer, uma pós-graduação. E aí o cara perguntou assim, uma pessoa que eu admiro muito, assim, da área ambiental, e eu olho para ele e falo, nossa, queria ser igual a esse cara. E aí ele perguntou, quando vocês me veem aqui e você pensa, eu queria ser igual a esse cara, qual é a motivação que você tem? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi, tipo, eu ficaria com a consciência leve. E aí eu percebi que tinha uma culpa embutida nisso. Se você está fazendo uma coisa para você ficar com a consciência leve, é porque você está com a consciência pesada. E isso foi muito desafiador admitir para mim mesma, viu? Eu tô nesse processo aqui com vocês da leitura, tá? Eu tô nesse processo aqui. E aí eu fiquei meditando nisso e tô meditando nisso ao longo desse tempo. De que a gente assume muitos papéis na vida por culpa, uma culpa que a gente nem sabe, uma culpa ancestral, uma culpa de outras vidas, né? Que a gente vai carregando até um momento que a gente percebe. No momento que a gente percebe, ó, Arcanjo Miguel tá aqui para não me deixar mentir. No momento que a gente percebe que a gente está dentro de um contrato, gente, que está explorando a gente, que está fazendo a gente entrar num ciclo repetitivo de depressão, de não virtude, né? Você acha que Arcanjo Miguel, Deus, anjos, seres superiores querem que a gente trabalhe por culpa? Não, gente, não querem. Eles querem que a gente trabalhe por prazer, por vida. Porque se a gente estiver dentro do prazer, gente, da felicidade, nossa, fiquei muito emocionada agora. É isso que a gente vai espelhar para as pessoas, gente. É isso que a gente vai espelhar.
Um trabalho na engenharia, por exemplo, o que me faz estar lá é a raiva. É a raiva com a humanidade de fazer isso, com os políticos que tomam decisões. Então é uma revolta, eu sempre tive isso, tá? É uma revolta que me fez caminhar até aqui para mostrar para eles como fazer. Oi? Volta lá no Montinho 2, é você a prioridade. Então, no momento que eu fui honesta, que eu percebi que eu estava com a consciência pesada e que eu queria ser uma engenheira boa para poder fazer justiça, que eu estava revoltada com os outros, ou porque eu estava com a consciência pesada, porque talvez eu possa ter sido um dia um fazendeiro, uma pessoa que agrediu o meio ambiente, uma raiva de mim mesma, eu falei, tá errado, eu não posso trabalhar por raiva. Apesar de amar o meio ambiente, de querer promover educação ambiental ou promover essa consciência ambiental das pessoas, não é através da raiva que eu vou fazer isso. Pelo contrário, é através do amor. É através de mostrar para as pessoas que se a gente faz essa transformação interna, né? Se a gente se vê como prioridade primeiro para mudar o mundo, você tem que estar bem, gente, porque se você não tem uma alimentação boa, por exemplo, você já coopera para o desmatamento, para comer carne de animal, para o consumismo, enfim. Por quê? Porque tudo isso, todos os prazeres que a gente tem, toda a luxúria que a gente tem, os 7 pecados capitais ali, né? São fugas do nosso ser divino. São fugas da gente estar nutrindo esse templo, esse palácio, esse templo que a gente é, como realmente a gente deveria fazer, sabe? Então, muitas vezes, então, o sucesso, o dinheiro vai vir para você, vai chegar para você e não vai espelhar uma vida boa para você. E eu tenho muita preocupação com isso. Eu tenho muita preocupação de alcançar aquilo que eu projeto, porque eu sei que vai vir. Eu sei que se eu botar empenho, eu sei que se eu pedir, se eu falar, né, para o universo, dependendo de quem estiver escutando, vai atender meu pedido. Mas será que todo pedido que eu fizer vai ser bom para mim, de fato? Eles estão prontos para entregar para a gente o que a gente pede, o que a gente intenciona, até porque se a gente fizer um esforço nesse sentido, a gente vai conseguir, a gente tem o livre-arbítrio. Tudo isso serve de aprendizado. Porém, é o melhor para a gente? É dessa forma a mais justa, a mais confortável para a gente? É desta forma que a gente vai mostrar para o mundo, que a gente vai se desenvolver, vai se nutrir, vai viver a vida e espelhar para o mundo o melhor que a gente poderia deixar com a nossa contribuição, com a nossa autenticidade? Será que é por aí? Então façam essa reflexão. Sejam sinceros com você mesmo, sincero com essa raiva que você sente e sincero com as suas revoltas, sincero também com o que estão fazendo com você. Sincero, vai nessa raiva ali, talvez a raiva vem de ter que fazer alguma coisa que você não quer, tá? A raiva vem muito disso também, de contrariar a si mesmo. Eu vou fechar essa leitura com essa pergunta. De que formas que estamos contrariando a nós mesmos? A nossa essência. De que forma a gente está contrariando a nossa essência? De que forma a gente está tentando escapar da nossa essência? É isso, pessoal. Vejam sobre isso. Reflitam sobre isso. Não fujam de você. Fugir de nós pode ser uma forma de demonstrar raiva pelo que a gente é. E aí, quando a gente tem raiva de quem a gente é, o que a gente manifesta é guerra, tá? Ó, dica minha, viu? Já passei por isso. Eu sei do que eu tô falando. Por isso que hoje, custe o que custar, quando eu vejo uma verdade, eu vou aceitar essa verdade. Porque essa verdade é o que vai me levar a
Ó como tá cristalino aqui, a esclarecer tudo, a tirar todas essas mágoas, a purificar o meu ser para que eu possa manifestar o melhor que tem disponível para mim. O melhor que tem disponível. Com facilidade, honra e glória. Olha, essa menina tá sentada, descalça, com a florzinha ali na sombra, na glória, na facilidade, no conforto. Não precisa se defender. Entendeu? É disso que eu tô falando. Um beijo grande. Espero que vocês tenham gostado, porque, gente, tá muito potente essa leitura, viu? Recomenda, curte, fala para seus amigos virem ver. Se vocês gostaram mesmo, comenta, porque essa é uma forma para mim de confirmar que eu tô no caminho certo. Tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus.